ela foi uma ideia da Paula, doutora Paula, e do Felipe, né, um acadêmico do último ano de medicina. Né, eles estavam numa igreja, né, que eles frequentam, e eles viram um depoimento de um pastor de Guiné-Bissau contando sobre as dificuldades que eles passam na África, em todos os sentidos. Nasceu com a visita de um guineense, quando ele veio e nos contou como era a realidade. E eu e o Felipe, nós fomos perguntar como era a saúde lá em Guiné-Bissau. Então, no primeiro momento, iríamos apenas 2, com alguns medicamentos, uns vidrinhos de dipirona, alguns antibióticos. E aí, quando nós chamamos outros colegas, né, e eles se interessaram pelo projeto, o projeto cresceu, a nossa alegria foi imensa, nós ficamos muito felizes. Eu entrei, assim, me interessei na proposta deles de servir o país e foram surgindo novos integrantes. Aí depois surgiu o Henrique, né, foi surgindo as dentistas, né, a Elba, a Cláudia, o Gilberto, um outro acadêmico. Então, a partir daí, começou a surgir o grupo, né? A ideia dos dois começou a juntar outros médicos, dentistas, até a gente formar a nossa equipe. Nós fomos em 5 profissionais na área médica e 4 profissionais da área odontológica, sendo eu aqui de Caratinga, a doutora Elba de Ipanema e a doutora Adriana Carvalho de São João del Rei. E mais uma dentista que também estava no grupo de Belo Horizonte. Apesar do tempo curto, graças a Deus todos os voluntários se empenharam muito. Nós trabalhamos com tudo que a gente podia, nas escolas, fomos às escolas fazer as divulgações, nas ruas, no sinal, nas cidades de Ipanema, de Matipó, de Manhuaçu. Nós tentamos envolver o maior número de pessoas para poder arrecadar os medicamentos que a gente precisava de levar. Foram feitos alguns eventos, foi feito um jantar beneficente, foram feitas rifas e também uma conta bancária onde as pessoas podiam fazer as doações voluntárias. Rifas de alguns equipamentos médicos, depois rifas de cosméticos, fomos para as ruas, paramos os carros, nós pedíamos qualquer ajuda, qualquer valor. Depois nós investimos nos empresários da cidade, né? Apresentamos o projeto, fomos às escolas, explicamos como era o país, o que a gente pretendia fazer. Em termos de dinheiro, a gente abriu uma conta, a gente fez alguns eventos, né? Um jantar, a gente vendeu rifas e no final a gente arrecadou uma quantia perto de 50 mil reais, 52 mil mais ou menos. O principal foi a participação das pessoas. A gente, assim, como médico, dentista, estudante de medicina, a gente não teria condição nenhuma de fazer nada se a gente não levasse nenhum recurso daqui. Recurso financeiro ou medicamento. Né? A gente vê que se a gente fosse para lá simplesmente com a vontade de atender as pessoas e fazer o nosso trabalho, se a gente não levasse medicamento com a gente para poder oferecer e algum dinheiro para investir no local, o trabalho seria em vão. A nossa passagem e a nossa despesa lá foi custeada pelo próprio voluntário. Cada um custeou a sua e o que nós arrecadamos aqui, né, em Caratinga, nas cidades vizinhas, eles foram usados exclusivamente para compra de aparelhos, de medicamentos, né? Muito dinheiro foi gasto lá mesmo em Guiné-Bissau, com a compra de alimentos. Tem bastante gente para atender, muita coisa para fazer e o dia só está começando, né? Vamos ver o que está nos reservando agora para frente. Chukki nil batel
kutluk inile batel tambalo te cheban ola kambatel. Eya big shikets batel yete la wet wiki. Eya big shikets batel yete la wet wiki. Big shikers batel yete la wet wiki. Eya big shikers batel yete la wet wiki. Nós saímos de Caratinga para pegar o primeiro voo em Belo Horizonte direto para Portugal. Chegamos em Portugal de manhã e ficamos o dia inteiro aguardando o voo para Guiné-Bissau. Lá em Guiné-Bissau, o aeroporto ele só é aberto porque lá não existe energia elétrica, então o aeroporto funciona com gerador. Então ele só é aberto quando tem voo. Então nós pegamos outro avião de Portugal até Guiné-Bissau. Quando nós chegamos em Guiné-Bissau, nós pegamos um ônibus. São condições muito precárias, um ônibus um estado muito precário mesmo de conservação e viajamos mais 4 horas até chegar em Gabu, aonde era o nosso destino final. É um país muito pequeno, é um país assim, é 1,5 milhão de habitantes no país. A gente ficou lá na segunda cidade maior do país, que era Gabu, 14 mil habitantes. E as pessoas, assim, é um país que assim, não dá para acreditar, porque assim, é um país que não tem luz, não tem energia elétrica o país inteiro. Né? E água, então, um sistema, né, assim, de hídrico, e não tem nenhum também. Assim, as pessoas vivem tirando água de cisterna, de rio, de brejo. Então é um país sem estrutura nenhuma, né? Assim, sem segurança pública, sem saneamento básico, sem energia elétrica, sem água tratada, sem esgoto. Né? Assim, e um país pequeno, a gente conheceu quase o país todo em 10 dias. É um pessoal que trabalha 6 meses, né, durante o ano, que é quando tem a época das chuvas, eles plantam. E durante os outros 6 meses, eles vivem às vezes, comem as frutas da estação, que é mamão, às vezes o caju, né? Mas vive assim, com pouco, vive com pouca estrutura, vive sem água, vive sem energia. Dentro das casas não existe móveis, são só esteiras, eles dormem nas esteiras. A comida é feita sempre na frente da casa, num fogão de lenha improvisado, em latas. É uma miséria total, não existe saneamento básico. Geralmente eles comem só uma papa de arroz branca, aquele arroz misturado com um pouco de macarrão, só comem uma vez por dia. Então é um choque muito grande para nós aqui do Brasil, que temos a mesa farta, né? Que almoçamos com talheres. Lá não, a realidade é muito dura, é totalmente diferente da nossa aqui. A alimentação é totalmente diferente, eles têm a cultura, eles comem com a mão, né? E comem todos na mesma bacia. Então às vezes você estava almoçando, tinha 10 pessoas comendo junto com você na mesma vasilha. Cada um pegava um pouquinho da comida, né? A gente teoricamente delimita o seu espaço, mas no final já está todo mundo pegando um pouquinho da comidinha do outro. Big shikers batel kyolong itaking. Eya big shikers batel katech wingage. Eya big shikers batel kyolong itaking. Eya big shikers batel katech winigage. Look inile batel tambalo.